Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida e vamos estudar hoje a lição 9, que diz sobre generosidade e dízimo. Desde já os irmãos me perdoem se eu ficar lendo por muito tempo, porque eu destaquei pontos muito interessantes da revista. Gostei muito da forma como o autor ele abordou esse assunto, né? Que é um assunto muito delicado, não é verdade? Vamos ser sinceros, quando a gente fala hoje sobre dízimo e oferta, hoje é um assunto que divide muita opinião, né? Enfim, mas vamos estudar com base nessa lição que eu achei muito pertinente, muito atual e muito interessante. Bom, mas antes de tudo gostaria de orar junto com os irmãos e vamos fechar nossos olhos, né, onde você estiver, e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra, com base num material tão bom que é essa revista que nós temos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento mais uma vez, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa mensagem e que da Tua Palavra possa gerar transformação de mente, Senhor, nas nossas vidas, mudança de hábitos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como eu falei, a gente vai estudar a lição 9, que fala sobre generosidade e dízimo. Bom, na introdução da revista mesmo, né, o autor ele começa falando que dízimo não se trata somente de algo financeiro. Achei muito interessante isso, né? Apesar de para nós ter uma referência muito ligada à nossa renda, ao nosso salário, né? É algo que não se trata somente de algo financeiro, mas também de algo espiritual e bíblico, né? Mas, obviamente, por estar relacionado ao dinheiro, torna-se um assunto muito delicado, né? Delicado para nós, né? É delicado para a nossa forma de enxergar e talvez nós é que tenhamos que mudar a nossa forma de enxergar. A gente vai ver aqui no decorrer da lição que para Deus o que importa não é o valor, né? O que Deus está interessado não é o valor, não é o dinheiro e tal, mas é a forma como a gente trata o dízimo. E é justamente sobre isso que a gente vai ver aqui no decorrer da lição. O autor ainda, ele destaca que não é de hoje essa divergência de opiniões sobre esse assunto. Entretanto, hoje já existem pessoas que se levantam contra esse assunto. Atualmente, né, tem pessoas que se levantam contra esse assunto, ou seja, não basta dividir opinião, né? Tem gente que se levanta e influencia falando contra o dízimo. É uma realidade, não sei se os irmãos já ouviram, mas eu já ouvi falar. Se você for pesquisar nas redes sociais, vai ter muitas pessoas falando que não precisa dizimar e tal. E o mais surpreendente é que muitos desses são do próprio meio cristão. E conforme a gente vai ver no decorrer dessa lição, com base nesse estudo, chega a ser contraditório, porque pessoas do próprio meio cristão se levantando contra, influenciando outras pessoas, dizendo que não precisa, enfim, vamos estudando com calma. Eu particularmente achei interessante quando o autor ele qualifica as pessoas como avarentas. Logo na introdução da nossa revista, o autor ele destaca essas pessoas que se levantam contra, né, dividindo opinião sobre dízimo. O autor ele qualifica essas pessoas como avarentas. E eu fui refletir sobre isso. O que exatamente seriam pessoas avarentas? O que significa as pessoas avarentas? Obviamente a gente já sabe logo de cara que aquela pessoa é de mão fechada, né, conforme a expressão popular diz, né? Mas o dicionário ele define como alguém que acumula dinheiro ou como alguém que não é generoso. Essa expressão está no próprio dicionário. E olha que legal, o tema fala sobre generosidade e o dicionário está ligado diretamente a essa expressão. Só isso já nos faz refletir logo no início dessa lição, porque o Senhor ele nos abençoa? Por que temos as nossas coisas? Apenas para reter, para acumular ou também para ajudar a quem precisa quando necessário? Quando pensamos em ajudar alguém, é algo desconfortável ou eu ajudo deliberadamente?
quando é falado sobre dinheiro na igreja, me traz desconforto ou eu tenho paz? Por que lancei aqui essas perguntas, esses questionamentos? Porque para a pessoa que é avarenta, essas situações aqui, elas causam desconforto. Conforme falei aqui, quando é tocado nesse assunto sobre dinheiro, sobre ofertar, a pessoa que ela é avarenta, geralmente ela vai ficar incomodada com esse questionamento. Né? Quando aparece alguém batendo na sua porta pedindo ajuda, ou a pessoa que é avarenta, ou seja, que é apegado ao dinheiro, né, ela vai sentir um desconforto em ajudar essa pessoa. Resumindo, o que seria essa pessoa avarenta, essa pessoa que é apegada ao dinheiro? São aquelas pessoas que acabam sendo servas do dinheiro, e ao invés do dinheiro servir a nós, né? Servir a essa pessoa. Né? E é isso que a gente tem que estar atento, porque se Deus ele nos abençoa, para que Deus nos abençoa? Será que é só para reter, conforme lancei aqui essa indagação? Será que Deus nos abençoa somente para a gente reter as nossas bênçãos, para a gente acumular riquezas, ou é para a gente servir ao reino de Deus? Né? Lembrando que reino de Deus não é só a igreja, reino de Deus é todo o reino de Deus, é servir a Deus de diversas formas. Né? Eu posso servir a Deus com os meus bens de diversas formas. Então, a partir desse princípio, a gente começa a entender melhor essa questão sobre dízimo e oferta. Né? Dízimo é apenas uma parte daquilo que Deus nos dá. E se Deus nos dá, por que Ele nos dá? Será que é só para reter? Ou será que é para devolver uma parte daquilo que Ele nos dá, abençoando outras vidas, abençoando o ministério que nós fazemos parte? Né? Então, é a partir desse pensamento que nós vamos desenvolver essa lição de hoje. E além disso, são esses questionamentos que nós devemos fazer a nós mesmos a todo instante para descobrir se realmente nós somos apegados às bênçãos ou se estamos com o nosso coração voltados ao abençoador. Né? Não que esses questionamentos possam definir a gente se somos avarentos ou não, né? Mas é apenas uma reflexão, para a gente ficar com um alerta ligado e perceber se realmente nós estamos com o nosso coração no lugar certo, se estamos com o nosso coração, como eu falei, no abençoador ou nas bênçãos, em reter e acumular bênçãos. Bom, e aí, fechando essa introdução, nós vamos agora para o primeiro ponto, para o primeiro tópico aqui, que foi dado o título pelo autor de No Começo, ou seja, no princípio, na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Então vamos às referências bíblicas sobre dízimos e também ofertas, que está relacionado também, e entender, adaptando aos nossos dias de hoje. Vamos lá. O autor aqui, ele faz referência dos tempos bíblicos, de qual era ou deveria ser, né, a motivação na entrega dos dízimos. Qual deveria ser a motivação? Qual era a expectativa de Deus sobre as pessoas, né, ao dizimarem, ao ofertarem? Ou seja, como estava o coração das pessoas ao darem, a ofertarem a parte que era de Deus. Né? A primeira referência que o autor ele faz aqui está em Gênesis, capítulo 4, do versículo 3 e 4. É um versículo muito conhecido, que fala sobre a oferta de Caim e de Abel. Aqui, nesse trecho, não vou ler, mas vai estar destacado aí para os irmãos, se quiserem ler com calma. Aqui não fala sobre dízimo, e sim sobre oferta, nesse trecho de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas fala sobre oferta. E o que ganha destaque nessa questão sobre a oferta de Caim e Abel, onde Deus se agradou mais da oferta de um do que de outro, o que ganha destaque é justamente qual foi a motivação, a intenção ao entregar a oferta. Né? E em sequência, o texto bíblico relata que Deus se agradou mais de uma oferta, que possivelmente foi a intenção de como a oferta foi entregue, né? Que essa intenção foi que agradou a Deus. E segundo o autor da nossa revista, a motivação de Abel, a motivação que agradou a Deus foi o sentimento de gratidão ao ofertar
E é esse mesmo sentimento que deve nos motivar. Perdão. Então, o que agradou a Deus foi a motivação em ofertar. Não foi o fato de somente a qualidade das coisas ou a quantidade ali na oferta. Mas Deus, ele sonda o nosso coração quando ofertamos, quando dizimamos, né? Continuando. A outra referência, ainda em Gênesis, está no capítulo 14, no versículo 17 a 20. Esse trecho, também não vou ler, os irmãos depois podem ler com calma. O próprio autor ele faz apenas uma citação desse trecho. E esse trecho ele fala de quando Abraão entregou o dízimo de tudo que ele havia ganho na vitória sobre seus inimigos. O autor ele diz que Abraão ele reconheceu a bênção divina e devolveu ao Senhor uma parte do que havia conquistado. Abraão ele reconheceu a vitória, ele reconheceu que sem Deus ele não teria ganho, ele não teria sido vitorioso. E aí ele pegou todos os despojos, né, tudo aquilo que ele conquistou sobre aquela vitória daquele povo, ele pegou a parte daquilo e ofertou a Deus. E deu dízimo, como diz até, ele usa exatamente essa palavra. Eu vou ler aqui sim, pelo menos o versículo 20, que diz assim, versículo 19 e 20. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão ele dizimou de tudo que ele conquistou ali. Então, assim, mais uma referência no Antigo Testamento de que o dízimo era uma prática assim. Independente do costume do ritual, o que o autor ele quer destacar aqui era a intenção, qual era a motivação, o porquê se fazer isso, né? Ainda em Gênesis, só que agora no capítulo 28, versículo 22, o autor ele destaca da seguinte forma: Jacó tem um sonho no qual ele percebe a presença de Deus naquele lugar, ele faz um voto de entregar o dízimo de tudo o que conquistasse. Novamente, vemos a gratidão que está presente. Essa é uma frase que está na nossa revista, né? Jacó, ele como gratidão a Deus, ele faz um voto com Deus de entregar ali o dízimo. Então, a primeira questão que o autor ele quer destacar aqui, levar a gente a refletir sobre isso, é qual a motivação de nós darmos o dízimo. O primeiro ponto, desde Gênesis aqui, conforme nós acabamos de ler, é a motivação de gratidão. O dízimo ele não deve ser uma obrigação, mas o dízimo ele deve ser uma atitude em agradecimento. Em agradecimento no sentido de que Deus nos deu a maior parte e a menor parte nós devolvemos a Ele em agradecimento pelo que Ele nos dá, né? Mas temos um segundo ponto de vista, ainda na Bíblia. E ainda no Antigo Testamento, porque ainda tem isso em discussão. Tem gente que fala que o dízimo é só uma referência no Antigo Testamento, de que no Novo Testamento não tem referência. A gente vai ver que na Bíblia inteira faz referência sobre isso. O segundo ponto de vista sobre dízimo é do ponto de vista de contribuição. A gente acabou de falar sobre gratidão, entregar o dízimo em gratidão. Assim como Jacó fez, ele fez um voto com Deus, mas o segundo ponto de vista é no sentido de contribuição. Números, capítulo 18, versículo 21 ao 26, o autor ele fala da seguinte forma: Deus instruiu os israelitas, por meio de Arão e Moisés, a contribuir com o dízimo para o sustento dos sacerdotes e levitas, que eram responsáveis pelo serviço do santuário. Mas, irmão, preste muito bem atenção nessa questão aqui. O relacionamento do povo com Deus no Antigo Testamento, né, diferente de como é a nossa vida hoje, o relacionamento do povo com Deus era intermediado pelos sacerdotes e levitas. As pessoas tinham contato com Deus, né, tinham relacionamento mediante a interação que eles tinham com os sacerdotes e os levitas, à medida que eles entregavam suas ofertas, seus sacrifícios. Era dessa forma que eles se relacionavam com Deus,
tá? Continuando, não era como hoje. Logo, a gente pode perceber que o povo sustentava sua vida espiritual, contribuindo para a manutenção do serviço no santuário. Então, a gente observa aqui que, de alguma forma, a manutenção da vida espiritual do povo estava ligado àquilo que eles produziam. Ou seja, se eles não contribuíssem, se eles não dizimassem, ofertassem, o relacionamento deles com Deus estaria fragilizado e defeituoso. Porque as pessoas que faziam a manutenção do templo, as pessoas responsáveis por essa interação do povo com Deus, que eram os sacerdotes, os levitas, essas pessoas dependiam das ofertas do povo. Percebem a ligação? Para que o santuário ali estivesse em ordem, dependia da manutenção do povo. Para que o povo se relacionasse com Deus, dependia de que o templo ali, o santuário, estivesse em funcionamento. Então, o templo, o santuário ali em questão, ele dependia daquilo que o povo produzisse e ofertava para a manutenção do templo. Então, nesse ponto aqui, a gente vê que a nossa oferta, o nosso dízimo, no caso, que é o assunto específico da nossa lição, ele tem uma questão de contribuição. Uma contribuição para quê? Para a manutenção da nossa vida espiritual. Naquela época era feito dessa forma. Eles ofertavam e os sacerdotes, eles dependiam da oferta do povo, que eles se alimentavam, eles se sustentavam daquilo. Hoje não é muito diferente. A gente dizima e oferta também é para a nossa manutenção espiritual. Mas não é uma troca, obviamente. Mas o que acontece? Vamos entender aqui um pouquinho mais no decorrer dessa lição que, à medida que a gente se doa, a gente se renova. Como assim? À medida que a gente se desprende cada vez mais das coisas espirituais. E aí, no caso, quem está falando aqui especificamente sobre o dinheiro, sobre a nossa renda, sobre o dízimo, mas a gente pode levar essa reflexão até a outros campos. À medida que a gente se desprende daquilo que é natural, daquilo que é terreno, a gente passa a observar melhor as coisas espirituais, as coisas de Deus, e assim nós crescemos espiritualmente. Como eu falei, essa lição ela fala especificamente sobre dízimo e oferta. Mas vamos ampliar a nossa visão entendendo sobre uma questão espiritual. Repito, à medida que a gente se desprende daquilo que é material, à medida que a gente se desprende daquilo que é terreno, e aí, seja o dinheiro, no caso que a gente está tratando aqui como dízimo, seja os nossos bens, carro, casa, o nosso emprego, a nossa maior conquista terrena. À medida que a gente se desprende disso e entende que aquilo que nós temos é o Senhor quem nos dá, e eu oferto, eu dizimo daquilo, devolvendo para Deus a parte que cabe a Deus, eu estou me desprendendo daquilo que é natural e passo a viver novas experiências espirituais, e isso me traz maturidade espiritual. Isso aperfeiçoa meu relacionamento com Deus. Eu passo a entender que a minha vida não depende só do que é natural. A minha vida depende também de Deus. Porque assim como nós vamos ver aqui, como no caso do povo aqui nesse trecho de Números 18, né, o povo ele dependia do seu sustento. Só que quem dava o sustento era o Senhor. E aí eles devolviam a parte que cabia a Deus. Nós também devemos pensar dessa forma. Aquilo que nós temos é o Senhor que nos dá. E devemos ser gratos a Ele e continuar contribuindo para que essa obra avance. E ainda, continuando aqui em Lucas 11:42, o autor ele destaca mais um trecho, só que dessa vez com a presença de Jesus, aqui uma afirmação de Jesus. E aí a frase que o autor ele destaca, ele fala assim: Jesus também deixou claro a sua aprovação ao dízimo, ou seja, Jesus, ele já no Novo Testamento, a Bíblia no Novo Testamento, Jesus ele chega, né, nesse momento sobre esse assunto e ele reforça, ele afirma novamente a importância da prática que era realizada lá no Antigo Testamento. E ele ainda dá
chama a atenção ali dos fariseus ali nesse momento. O trecho diz assim: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam participar dessas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, do ponto de vista de contribuição, eles até contribuíram, mas a motivação deles não estava correta. É como se eles fizessem apenas por obrigação, apenas para cumprir a lei. É como se eles fizessem aquilo não com o coração, mas como uma obrigação. Continuando. Ainda no Novo Testamento, o autor ele nos leva a refletir o seguinte, que a igreja primitiva ela só avançou por causa da ajuda dos irmãos que se mantiveram fiéis, contribuindo com seus dízimos e ofertas. Paulo ele reforçou essa questão com a igreja de Corinto. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 9, do versículo 11 ao 14. Paulo ele questiona a igreja dizendo, em outras palavras, parafraseando com o que Paulo disse. Ele basicamente chega e fala, por que não ofertar? Ele chega para a igreja de Corinto e fala, em outras palavras, e qual o problema daqueles que exercem o ministério sem serem recompensados por esse serviço? Pois são eles que fazem o evangelho chegar até vocês. Parafraseando com esse texto, é mais ou menos isso, essa reflexão, esse questionamento que Paulo leva ao povo a refletir. Podemos observar então que ofertar e dizimar é uma prática desde o Antigo Testamento e que se manteve também no Novo Testamento. E por que não dar continuidade hoje? Primeiro ponto, vamos refletir sobre isso. O mesmo Deus que abençoou no passado, Ele continua abençoando, salvando e libertando nos tempos de hoje. Então, como uma das formas de gratidão, nós podemos usar uma parte daquilo que Deus tem nos dado para honrar e agradecer a Ele. Nós devemos ser gratos a Deus. Assim como Paulo ele reforça essa questão e que o autor ele destaca essa questão sobre a igreja primitiva só avançou porque muitos irmãos se mantiveram fiéis, isso reflete nas nossas vidas hoje. Isso reflete que nós só recebemos o evangelho na nossa vida porque muitos se mantiveram fiéis, contribuindo, dizimando e ofertando para que hoje a gente conhecesse o evangelho, a palavra de Deus e toda essa estrutura que nós temos de templo, de igreja, que muitos países não têm, não podem ter, eles são impedidos de ter. Essa forma de evangelho, de se congregar, de se ter comunhão, de ir à igreja, isso só chegou até nós em pleno 2021 porque muitos irmãos se mantiveram fiéis, porque muitos irmãos se mantiveram firmes contribuindo. E além disso, o evangelho ele precisa continuar. Assim como o evangelho chegou até nós hoje, através de pessoas que se empenharam durante todos esses anos, séculos, o evangelho ainda precisa alcançar muitas pessoas. E depois de nós? E nos próximos séculos? O que estamos plantando hoje? De que forma nós estamos contribuindo hoje para que essa obra continue até o dia da vinda de Jesus? Então, resumindo, devemos refletir sobre a seguinte forma: se Deus ele continua nos abençoando, nós devemos continuar sendo gratos a Ele. Apesar de qualquer situação ou circunstância que nós vivemos, é o Senhor quem nos sustenta, Ele é o Senhor da nossa vida, então o nosso coração deve continuar sendo grato a Ele e por isso nós devemos continuar adorando a Deus com os nossos bens. O objetivo, o evangelho chegou até nós, então devemos ser gratos a Deus por isso também, porque muitos se mantiveram firmes contribuindo. E ainda outras pessoas deverão se deleitar, se desfrutar disso, mas isso cabe a nós se nós mantivermos, continuarmos cultuando a Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, para que a manutenção dessa obra continue. Obviamente, queria aqui deixar como observação também que
O assunto dessa questão é falando sobre dízimo, né? Generosidade e dízimo. Mas, obviamente, essa não é a única forma de se adorar a Deus, mas é uma das formas genuínas de se adorar a Deus. Contribuir financeiramente na igreja é apenas uma das formas de se ofertar e contribuir para o reino de Deus. Mas não podemos esquecer de que o templo ele tem sim sua relevância e precisa de sustento. Tem sua manutenção em todos os sentidos. Manutenção de gestão de pessoas, né? Manutenção do prédio, enfim. Há uma necessidade e essa necessidade ela é real. Mas vamos ao segundo ponto agora. Segundo ponto, perdão. Segundo ponto diz o seguinte: dízimo, obrigação ou devoção? No tópico anterior, até como exemplo dos fariseus, né, chegamos até a pontuar essa questão. Qual a motivação ao ofertar ou dizimar? Qual deve ser a nossa motivação? Ou seja, o que nos impulsiona a fazer isso? O que nos faz abrir a nossa carteira? O que nos faz a gente sacar um dinheiro para poder ofertar, para poder dizimar? O que nos faz sair da zona de conforto e faz assumir até esse desafio, esse compromisso de ofertar e dizimar a Deus, né? Levando em consideração de que o autor ele até vai falar sobre isso mais à frente, de que todos nós estamos sendo impactados sobre a questão financeira do nosso país, né? A crise econômica do nosso país. De alguma forma ou outra somos impactados. Então, realmente, ofertar é um desafio para nós, né? Então, o que nos impulsiona, mesmo diante desse cenário que nós vivemos, o que nos motiva a fazer isso, a continuar ofertando e dizimando, né? É isso que o autor ele tenta nos levar a refletir. Se é devoção ou obrigação, são duas coisas completamente diferentes. O que vai diferenciar isso é a vontade de realizar esse ato de dizimar e de ofertar. Ou seja, se eu reconheço que tudo que eu tenho, apesar de toda a dificuldade que todo brasileiro passa, assim como eu, né, e todo mundo passa, vem de Deus. Então, o mínimo que eu posso fazer é agradecer a Deus, devolvendo a Ele a menor parte do que tenho, pois a maior parte já fica comigo para o meu sustento. Ou seja, apesar de toda a dificuldade que nós, brasileiros, passamos, e o mundo inteiro também, ainda mais nesse período de pandemia que afetou a economia do mundo inteiro, então, apesar de tudo isso, para nós que cremos na palavra de Deus, é o Senhor quem nos sustenta. E apesar de toda a dificuldade, ter esse coração deliberado de reconhecer, caramba, Deus me deu tudo isso, que é o necessário para o meu sustento. Eu devo devolver a Ele a parte que é dele. Sabe? É como gratidão, é com o reconhecimento de que, poxa, Deus me deu. Eu sou feliz pelo que Deus me deu e por isso eu devolvo a Ele a parte que é dele biblicamente, conforme nós estamos vendo aqui. Precisamos entender também que dizimar, ofertar, é também uma forma de culto, de adoração, e portanto deve ser feito com alegria. Dizimar e ofertar é uma forma de cultuar de maneira racional, uma atitude de adoração que nós temos. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, né, diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. E preste atenção nessa parte. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu achei muito interessante o destaque que o autor faz sobre esse versículo, que ele fala assim, baseado nesse versículo, né, o autor ele destaca a seguinte frase, olha o que o autor diz, Deus ele não ama o quê? Ele não ama a oferta. Deus ama a quem dá com alegria. Então aí está o segredo de qual deve ser a nossa motivação ao dizimar, ao ofertar a Deus.
Deus ele não está se importando com a quantidade daquilo que você está ofertando, mas sim com a motivação do seu coração. O quanto aquilo representa para você nesse ato de cultuar a Deus. Deus ele ama a quem dá com alegria. Ele ama a pessoa e não o valor. Ele ama a motivação de gratidão, de adoração e não a quantidade. O autor ele ainda diz o seguinte: o dízimo é a forma mais justa de se equiparar, né, de nivelar todos os cristãos. O dízimo não nos nivela pela quantidade, porque nem todo mundo ganha o mesmo salário, né? Tem pessoas que vão dizimar 1.000, outros vão dizimar 100 ou dizimar 10, dependendo de como que é o ganho, né, do seu sustento. Não importa o muito de alguns ou o pouco de outros. Não é isso que importa para Deus. O que realmente importa é que todos os cristãos, é que todos entreguem a 10ª parte. Ou seja, o dízimo é dado esse nome, que significa isso, a 10ª parte. Ou seja, que ao ofertarmos, que ao dizimarmos, venhamos a fazer com alegria, com gratidão, com adoração ao Senhor. E não como alguém que paga uma fatura de cartão de crédito. E não como honrar ali um compromisso e bater no peito, tá pago. Não é essa a visão. Por exemplo, eu fico muito feliz de todo mês, graças a Deus eu consegui pagar as minhas contas. Fico muito feliz. Mas ao entregar o dízimo, não é esse mesmo sentimento. A alegria é completamente diferente. A diferença entre você pagar alguma coisa, no caso, você pagar a sua fatura de cartão de crédito, é uma alegria por você conseguir manter as suas contas em ordem. Mas ao dar o dízimo, não é como um pagamento, mas é como alguém que quer dar um presente. Quando você vai dar um presente para alguém, aniversário de alguém, você, quando gosta dessa pessoa, você faz questão de escolher alguma coisa que aquela pessoa goste. Você escolhe uma coisa, você gasta seu tempo, você vai até uma loja, você se dedica escolhendo alguma coisa porque você quer agradar aquela pessoa. E quando você entrega aquele presente, você espera assim que a pessoa fique feliz, mesmo que ela não tenha aberto o presente, mesmo que seja um presente simples, mas você quer assim que a pessoa fique feliz quando você entrega aquele presente, porque você fez aquilo de coração. Entregar o dízimo, a oferta, é mais ou menos isso. Não é um pagamento. Não é, opa, tô com o meu saldo positivo com Deus agora. Tô feliz porque eu paguei. Não, não é esse pensamento. O pensamento é, eu vou agradar ao coração do Senhor e espero que a minha motivação corresponda àquilo que Deus espera de mim, independente do valor. Que Deus possa sondar o meu coração enquanto eu faço esse gesto que às vezes realmente pode ser sacrificante, né? Conforme o autor ele destaca, todos nós brasileiros estamos sendo impactados por essa questão financeira. Né? Todos nós somos refletidos disso de alguma forma. Então, por mais que para alguns seja mais sacrificante ainda, que Deus ele sonde o meu coração e saiba que eu estou fazendo isso de coração. Porque eu sei que é Ele quem me sustenta. Porque eu sei que a provisão vem dEle e que Ele vai continuar me abençoando. E agora caminhando para o terceiro tópico, o terceiro assunto, já caminhando para o finalzinho da nossa lição, o autor ele colocou o seguinte título, né? Qual é a questão principal? Ou seja, depois de discutir sobre tudo isso, então, qual é a questão? Qual é o ponto sobre esse assunto? Né? Conforme já vimos no tópico anterior também, a questão não é o valor, nem a quantidade, e sim a motivação, a intenção. E falando sobre motivação e intenção, lá no primeiro tópico a gente falou o quê? Sobre gratidão e sobre a contribuição. Então a gente está entendendo que
A questão não é o valor nem a quantidade, mas aquilo que está no meu coração. Se eu sou um servo, eu vou servir a obra de Deus com os meus bens, contribuindo para que essa obra continue. Se eu sou grato a Deus por quem Ele é na minha vida, porque Ele salvou a minha vida, eu vou ser grato a Deus devolvendo a Ele com aquilo que para mim é algo precioso. Então eu me desapego daquilo devolvendo a Deus o que é a parte dele. Então a gente viu até aqui essa motivação. Mas ainda assim fica o questionamento que, apesar de termos esse entendimento, porque este ainda é um assunto delicado, né? Tanto para se debater como para praticar, é algo que gera sim desconforto na maioria das pessoas. Ou seja, se perguntarmos a qualquer pessoa nos tempos de hoje sobre dízimos, as respostas serão as mais variadas. Uns vão dizer que não precisa, uns vão dizer que é uma prática do passado, enfim, hoje a gente tem esse dilema. Então, outros vão dizer que que não precisa dizimar, né? Ou então dizer que precisa dizimar porque Deus ele tem promessa. Existem essas pessoas também que ofertam e dizimam, mas esperando algo em troca, ou até mesmo por medo de serem amaldiçoados e tal. Teremos resposta para todos os tipos. Essa é uma verdade, né? Mas então, qual é a questão? Qual é o ponto principal? Uma coisa que vale a pena observar aqui nesse estudo, nessa lição, que isso eu achei muito interessante nessa lição, vamos notar que em nenhum momento, até agora, o autor ele não apelou para o lado místico, para o lado espiritual da coisa, né? O autor ele não abordou nada do tipo, quem não der o dízimo não vai ser abençoado, justamente porque o dízimo ele é um ato relacionado diretamente ao sentido do amor. Não, a motivação não deve ser o medo, mas sim como a gente leu no versículo, no trecho anterior, fala que Deus ele ama a quem dá com alegria. A motivação sempre vai ser o amor, a gratidão, a alegria. É isso que vai tocar o coração de Deus. É isso que abençoa, né, a obra de Deus, abençoa as nossas vidas também, porque quando a gente faz uma coisa com alegria, nós nos sentimos realizados. E quando a gente faz uma coisa por obrigação, nós sentimos como um fardo. E não é isso que Deus espera de nós. O autor ele explica muito bem sobre isso quando diz, mais uma frase do autor na nossa lição, fiz questão de destacar. Diz assim, diante da crise financeira que assola o nosso país, nenhuma motivação seria eficaz no convencimento para o cumprimento dessa e de outras práticas ensinadas nas Escrituras, a não ser o amor. Ou seja, diante do problema que todo brasileiro enfrenta, uns enfrentam com mais dificuldade, outros com menos, não existia argumento para justificar alguém a tirar uma parte da sua renda e ofertar e levar até a igreja, a não ser o amor. A não ser o amor. O que isso significa? Não é uma obrigação, como eu falei, não é um pagamento, mas é porque eu amo a Deus. É porque eu amo a obra de Deus, é porque eu sou grato por tudo que Deus fez na minha vida que eu oferto. É porque eu sou grato por tudo que Deus faz e fará e já fez na minha vida, é que eu dedico uma parte daquilo que Deus me deu, que pode ser sacrificante, mas é com alegria que devemos fazer isso. É com amor que nós devemos fazer isso. E aí o autor ele continua dizendo, só se exerce a prática da entrega voluntária do dízimo se houver amor no coração do cristão. O amor gera a gratidão e impulsiona mesmo aqueles atingidos pelas muitas restrições financeiras ao desejo de participar e ser bênção na vida da igreja. Isso gera experiência com Deus. A vida com Deus ela é movida por desafios, né? E quando nós
desafiamos, né, entramos nessas questões, nós temos a grande chance de viver essas experiências sobrenaturais. Ou seja, mesmo com um pouco, mesmo ofertando, mesmo dizimando, não vou dizer que era uma regra, mas podemos ser surpreendidos com Deus nos abençoando de formas que a gente não esperava, né? Eu tenho experiências disso na minha vida, mas são experiências pessoais, minhas, de ao dizimar, ver que no final, quando eu achava que uma conta ou outra não seria paga, no final todas as contas estavam pagas e eu não estava no vermelho. Mas como eu disse, uma experiência pessoal. Não estou querendo falar isso para que seja como regra, para que você faça isso. Isso é uma experiência sua. São votos pessoais que nós fazemos com Deus e que Deus honra essa atitude de fé, né? Mas isso, lógico, é feito com muita sabedoria. Seja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida, né? Assim como eu vivi essa experiência de um momento eu falar, não vou deixar de dizimar por causa disso, e ver Deus ajudando na manutenção da minha casa, né? Fiz esse voto e me senti honrado por Deus, privilegiado por Deus, quando eu achava que ia faltar, porque eu tirei uma parte da minha renda e ofertei, dizimei, Deus ele me surpreende. Quando eu achava que não ia ter mais condições, ele vai lá e me surpreende. Enfim, são experiências pessoais. Então, antes de gastar tempo na discussão sobre dizimar ou não, devemos pensar no quanto amamos a Deus e de que forma podemos retribuir a Ele. Lembrando que esta não é a única forma de se expressar o amor a Deus, mas se levar em consideração o que diz lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 34, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se a gente for levar em conta esse versículo, estaremos mostrando para Deus e para nós mesmos que não é o dinheiro que nos domina, não são as coisas materiais que nos dominam. O que ocupa o nosso coração não é o valor das coisas terrenas, mas o que ocupa o nosso coração é o Senhor. O que ocupa o nosso coração é aquele espaço particular do Senhor, onde nada mais importa e o que me importa é agradar a Deus. Porque tudo que Deus nos dá, tudo o que temos é o que Deus nos dá. Então tudo que temos é dele e é para ele, e todas as coisas são para a glória dele. E aí, caminhando para a conclusão, eu não tive como resumir de forma melhor como o próprio autor ele resumiu aqui. E aí eu vou ler aqui o que está na nossa revista e pontuar aqui, né, desenvolver aqui a reflexão junto com os irmãos. O autor ele escreveu assim: por vezes, o cristão se esconde da entrega do dízimo atrás das suas desculpas para não o fazer, atrás das suas crises pessoais e financeiras, das quais jamais sairá sem uma ajuda profissional e reeducação financeira. Primeira observação. Às vezes a gente se esconde atrás das nossas desculpas, falando que não podemos dizimar ou ofertar porque estamos sem dinheiro, e aí colocamos na conta da graça, na conta de Deus, falando, Deus vai me entender, mas na realidade estamos desorganizados financeiramente. Muitas vezes estamos administrando mal aquilo que Deus nos dá. E aí eu abro um outro parênteses. Às vezes amaldiçoamos com nossas palavras, sem perceber o salário que Deus nos dá. Como assim? Você conhece alguém que fala assim, poxa, meu salário é tão pouco, eu ganho muito pouco, isso aqui é uma miséria, isso aqui não serve para nada, não aguento. Meus irmãos, enquanto essa pessoa reclama, tem gente desempregada. Enquanto essa pessoa reclama do salário que é pouco, tem gente que daria tudo para ter aquele salário para poder levar a comida dentro de casa e pagar as suas contas. Então, sem perceber, a gente amaldiçoa aquilo que a gente tem. E por amaldiçoar, por ter esse peso, né, sobre aquilo que Deus é quem dá, a gente acaba administrando mal nossos recursos. Então, eu quero dizer o seguinte, primeiro a gente tem que se resolver.
resolver o nosso interior. Não, o que eu tenho foi Deus que me deu. E o que eu posso fazer para fazer esse dinheiro render? Eu sei que é difícil, eu sei que as coisas estão caras e todo mundo sabe disso. Mas a questão é a seguinte, se a gente não se organizar, a gente nunca vai ter a oportunidade de participar da obra de Deus contribuindo. E realmente é uma oportunidade, é um privilégio saber, poxa, eu fiz parte dessa história, eu contribuí para isso. Sabe? Continuando, a observação aqui do autor na revista. Tal indivíduo se esconde sobre a explicação dos outros, quando na verdade deveria buscar suas próprias experiências com o Senhor. Ou seja, tais pessoas se baseiam nessas afirmações de que eu vim em tal lugar que não precisa, eu li, eu assisti uma suposta pregação falando que não precisa de dar o dízimo e tal. Aí a outra pessoa escuta, é verdade, fulano falou, então eu também acho que não. Só que aí essa pessoa ela perde a oportunidade de ter suas próprias experiências com Deus. Ela perde a oportunidade de ver Deus multiplicando ao invés de levar à escassez, ao invés de faltar. À medida que a gente se doa, a gente também é abençoado. Eu não estou falando de troca, eu estou falando à medida que a gente se desprende das coisas materiais, nós somos sim abençoados. Continuando. É Deus quem o convida a uma prova de fé, isso é a frase do autor, né? Entregando-se a Ele, dependendo exclusivamente dele. De nada adianta declarar ser cristão e não confiar na provisão do Senhor. A vida do cristão ela é motivada por fé, meus irmãos, por obediência, por determinação, por persistência. É isso que o autor está dizendo aqui. E se a gente não experimentar viver isso, se a gente não experimentar viver dessa forma, ver esse desafio que é direcionado, é orientado a todo cristão, nós vamos perder a oportunidade de contemplar, sabe, os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Mas como eu falei, são experiências pessoais. Não faça isso porque eu estou falando, porque outra pessoa está falando, mas busque a Deus nesse sentido, com o desejo de viver essas experiências. Ser obediente é necessário. E viva os milagres de Deus mediante a essa obediência. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Continuando. Entenda que o dízimo seja um ato de adoração ao Senhor, de louvor e honra à sua santidade. Entregue o dízimo não esperando receber, mas porque já recebeu, e isso significa que o todo está na sua mão, pois Deus já deu a você, e permita-se a grandes experiências com Deus. Essas experiências com Deus não dá para a gente ilustrar aqui nesse momento, porque são experiências muito pessoais. Eu, pelo menos, procuro ter muito cuidado com isso. Diferente do que você pode ter ouvido até em outras igrejas. Dê que Deus vai fazer isso. Dê porque Deus vai fazer aquilo. Não é essa troca que Deus está falando, mas está falando de experiências com Deus. Ser obediente vale a pena. E ter esse entendimento de que o autor está falando aqui, de que não é dar para receber algo, mas é dar, reconhecendo de que você já recebeu, e aí como gratidão você oferta, você dizima. Esse é o pensamento. Então, para concluir, que o dízimo seja uma questão de gratidão, como o autor destacou assim, um reconhecimento de que Deus já me deu, então eu sou grato a Deus por que Ele fez, e não porque eu vou dar para que Ele me dê mais. Não é esse pensamento. O segundo ponto, contribuição, participação na obra do Senhor, no reino de Deus, para que a obra avance, para que a obra continue, para que tenhamos um templo confortável, no nosso caso, na época de verão, com ar-condicionado ligado, ou então para que as atividades da igreja continuem sendo feitas, como entrega de mantimentos e outras ações que dependem de recurso financeiro. Então,
eu me sinto parte disso, então eu vou contribuir. Eu faço parte desse corpo e eu vou contribuir para a manutenção desta obra. Que esse seja o nosso pensamento. Que os irmãos possam refletir sobre essa lição, que seja bênção para cada um dos irmãos e que fique guardado no nosso coração esse entendimento. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos desejar buscar essas experiências pessoais com Deus, nos desapegando daquilo que é terreno e entendendo que tudo que nós temos é o Senhor quem nos dá, né? Tudo que temos é para servir para a obra de Deus, mas que em tudo o Espírito Santo te direcione. Não faça isso por impulso, porque alguém falou, e que não seja como fardo, mas que seja com alegria. Servir a Deus, seja ofertando, seja participando na casa do Senhor, deve ser um ato de alegria, um privilégio para todos nós. Que Deus abençoe a todos.